todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós, como ministros, nós precisamos despertar nas pessoas um desejo de invocação. Invocação é clamar pelo socorro, clamar pelo auxílio. É buscar com fervor aquele que pode lhe salvar. E quem pode salvar é Jesus. E a gente sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo no coração do homem é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus fala, age, se manifesta através dos ministros do Evangelho. Então, temos uma parcela importante, relevante de responsabilidade no despertamento dos corações para a invocação do nome do Senhor. Por isso que eu digo a eles, não estraga nada. Vá discernindo, vá sensível à voz do Senhor, entrega o que o Senhor te deu. Se você vê que acabou mais cedo, não se preocupa com o horário, se importe com falar sem ruídos. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, a Tito, aos seus discípulos, que ele estava treinando para lhe substituírem quando ele partisse, para que a igreja continuasse. Ele dizia, usem linguagem sadia, tenham um comportamento público de tal forma que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados de tentar desprezá-los, descredibilizá-los, porque vocês têm seriedade no ensino. Seriedade não é ser carrancudo. Você pode ter um perfil um pouco mais bem-humorado, engraçado. Seriedade tem a ver com manter incorruptível a palavra. Ainda que você faça o público dar uma gargalhada, ficou um ensino e não um palhaço no palco. Tem uma pérola por trás da risada. E talvez a risada seja muito mais didática do que o choro. Tem coisas que a gente aprende se divertindo mesmo. E se você tem essa graça de Deus, de fazer as pessoas aprenderem divertindo-as, ótimo. Isto é um ensino sério. Se você tem um perfil um pouco mais, de fato, fechado, mais sério no sentido das palavras que você fala, da personalidade que você tem, ok também. Mas a seriedade que Paulo está dizendo é a seriedade de não corromper o ensino de Jesus. Falar com uma linguagem sadia, usar a ferramenta que Deus te deu, da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, do dom da pregação do Evangelho, bem alinhado com o desenvolvimento do dom, que é a técnica que você vai usar, de postura, de comportamento, de vocabulário. Ou seja, nós temos a nossa responsabilidade para despertar nas pessoas, uma vez que nos ouvem, o desejo de invocar o nome do Senhor. Hoje, eu recebi algumas mensagens de testemunhos em relação à mensagem que eu preguei ontem, de pessoas felizes, contentes, porque eu peguei temas ontem complexos. Ontem nós estudamos aqui Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos selos, o cordeiro abrindo os selos, e a gente sabe que Apocalipse é um livro muito complexo, muitos símbolos, muitas linguagens figuradas, mas que trazem profecias que estão se cumprindo, que vão se cumprir, e o desafio do revelar mesmo. O Apocalipse é a revelação, o desafio de tornar a mensagem compreensível. E aí eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? Pergunta Paulo. E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, falando a ministros do Evangelho, eu quero encorajá-los. Pregue a palavra.
pregue em tempo, pregue em fora de tempo, pregue a tantos quantos se dispuserem a ouvir. A mensagem do Senhor é pérola, e pérola não se atira a porcos. A mensagem do Senhor é sagrada, e o que é sagrado não se atira a cães. Só que quando Jesus fala sobre porcos e cães, ele explica qual é a característica do porco e do cão. O porco é aquele que você fala, ele pisa em cima. Ele pisa. E o cão é aquele que você fala e ele te avança. Ele te agride, ele te ataca. Ele é violento, ele não quer saber o que você está falando. Então, para quem não quer saber, deixa para lá, não fique traumatizado, rancoroso, duvidoso, questionando o teu ministério. Porque tem gente que questiona o seu ministério porque ele quer pregar para um parente, mas o parente é o cão e o porco. Não quer saber. Aí ele acaba colocando em dúvida o ministério dele e não prega para mais ninguém. Enquanto tem gente que parece um passarinho, um filhotinho no ninho, morrendo de fome, com a boca aberta, gritando, pedindo uma comida, e você tem o pão vivo que desceu do céu. Então pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Todavia, pregue um Evangelho contextualizado, contemporâneo, compreensível. E quando eu falo sobre isso, de novo, ai daquele, disse Jesus, que tira ou acrescenta qualquer coisa que tem no Evangelho. O contextualizar não é o que alguns estão pregando. A Bíblia precisa ser atualizada, como quem diz que o que tem nela é arcaico. Vamos tirar alguma coisa, vamos colocar outra coisa, vamos ajustar a Bíblia para adaptar a nossa cultura. Não é isso que eu estou falando. Mas é a contextualização da capacidade que Jesus tinha, por exemplo, de pregar verdades antigas, incorruptíveis, de uma forma que o lavrador, o pescador, o simples, compreendia, porque ele usava parábolas, só que dentro delas, toda a verdade, todo o ensino. O que Jesus fazia? Jesus trazia para os dias atuais verdades eternas, princípios do Evangelho, e essa capacidade de simplificar a mensagem fazia com que as pessoas compreendessem a mensagem, e compreendendo a mensagem que é pregada por aquele que prega, a fé é despertada, e tendo fé, invocam, e invocando são salvos. Para simplificar, porque talvez eu estou falando aqui de simplificação e estou enrolando, né? Você precisa ser profundo. Se você quiser ser um ministro do Evangelho, você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra, de tal forma que um erudito, se sentar com você, você tem o conhecimento necessário para falar com ele. Mas se você quiser ser o cara que, ao pregar o Evangelho para a coletividade, é o cheio de genealogias, de leis, de conhecimento, o cara que cita a Bíblia, mas não explica a Bíblia, você vai ser um chato, só um chato. Alguém que as pessoas vão ficar te olhando e vão embora dizendo assim, o que ele quis dizer mesmo? Eu não entendi o que ele quis dizer. E talvez seja essa, falando do meu ministério, a principal virtude que eu tenho, e que quando eu comecei a pregar, era algo natural que eu nem percebia isso, mas eu comecei a perceber através dos testemunhos, e hoje é intencional. Eu faço questão de pegar coisas complexas da palavra do Senhor e simplificar de tal forma que aquele que entrou na igreja pela primeira vez saia compreendendo. Trazer para isto. E eu quero te encorajar a ser essa pessoa.
a ter aquilo que, eu acho que foi Billy Graham que disse, me perdoem se não foi ele, se alguém sabe me lembre, mas um pastor disse assim: aquele que ministra precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Ele precisa estar profundamente conectado com as coisas espirituais, porque a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que ainda será lançado, mas ele também precisa ter as atualizações da vida cotidiana, para que ele possa unir as duas coisas, simplificar de tal forma que o evangelho que sai da sua boca no ouvido das pessoas seja aplicável. É a aplicabilidade do dia a dia. É por aí que as pessoas vão viver experiências com Deus, porque elas saem, entendi, vou praticar, e praticando, a casa é edificada sobre a rocha, e Jesus tem compromisso com aquilo que ele explicou. E aquele que pratica o que Jesus falou, ensinou, porque o que a gente faz é ensinar o ensino de Jesus, aquele que pratica vai desfrutar das promessas que cada ensino traz. Mas para ele praticar, ele precisa ter saído daqui entendendo não a teologia é para quem estuda, para quem ensina é a simplificação. Então coloca isso no teu coração, porque eu tenho orado muito para que o Senhor multiplique os pregadores dessa igreja. A minha oração é para que dentro desta casa se multipliquem os pregadores do Evangelho. Quem está conosco há muitos anos já percebeu isso. Alguns que chegam novos, às vezes vêm de ministérios que tem muitos eventos, pregadores de fora, gente famosa e tal. Eu não tenho nada contra eles, mas a mim Deus deu uma palavra: invista-nos da casa. Ensine a igreja a se alimentar e se satisfazer e sentir-se satisfeita e alimentada pela palavra daqueles que estão dentro da casa. Agora, os da casa precisam se desenvolver, os da casa precisam alcançar o coração, os da casa precisam ser tão capacitados quanto aqueles que a gente conhece que são de fora, famosos. Mas ao mesmo tempo a igreja precisa ouvi-los, e a igreja está crescendo, avançando, e a gente está começando a perceber uma demanda, uma necessidade de novos pregadores do Evangelho. Então repito, se desenvolva no conhecimento. Jesus disse assim: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar, conhece o Pai, o Filho conhece o Pai, e aqueles a quem Ele quer revelar o Pai, Ele revela. A revelação está no Senhor. Jesus é o Verbo, e nós como pregadores precisamos nos aprofundar mesmo, nos aprofundar a tal ponto que ensinar se torna simples. A verdade é que quem enfeita demais sabe pouco. A verdade é que todo aquele que quer mostrar um conhecimento muito profundo, e às vezes a gente vê isso, a gente dá o microfone para o camarada fala coisas assim eruditas, profundas, mas no final, tá, e o que isso tem a ver com a minha vida? Paulo vai dizer assim, querendo se tornar mestres, quando eles não sabem nem do que eles falam, nem do que eles ensinam, nem das coisas das quais eles fazem afirmações tão categóricas. É muito importante você se aprofundar no ensino, porque quando você souber muito sobre um assunto, você vai explicar de uma forma simplificada e qualquer pessoa entenderá. Mas ao mesmo tempo, você será tentado a complicar, e aí as pessoas não vão receber. Então vamos gastar os próximos tempos, não gastar, investir no nosso desenvolvimento, sim, teológico, espiritual, de relacionamento com Deus, de crescimento na palavra, mas coloca no teu coração, existe uma necessidade no reino de Deus de pregadores do Evangelho.
Existe uma demanda. E não pode ser a timidez que vai te parar. Não pode ser a vergonha que vai te parar. Eu já disse isso várias vezes, tem gente que acha que eu brinco quando eu falo isso. Eu sou um cara completamente avesso a público, a falar em público, a me comunicar com muita gente. Semana passada eu recebi uma homenagem, fui um dos homenageados aqui na Câmara com um título benemérito. Eu mais 17 pessoas. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser homenageado, eu avisei pro Calinho. Disse: ô Calinho, fala lá na Câmara, cara, faz qualquer coisa lá para que eu não precise falar nada. Não preciso falar, não quero falar. Porque só de pensar, se eu tivesse que defender a igreja, falar do evangelho, eu seria um leão. Pode dar a plataforma lá, a tribuna, e eu vou falar. Mas agora eu vou falar de mim, falar de coisas particulares, vou falar, não, pelo amor de Deus, me tira fora dessa. Não quero público, não quero falar com as pessoas. Para ter recebido lá, ficar em pé assim na frente das pessoas, já foi uma coisa assim que eu fiquei rosa. Agora, se é para pregar o evangelho, meu irmão, vira uma chavezinha, o leão que está dentro de mim acende. Porque eu vou pregar o evangelho. E isto é uma dádiva de Deus a todos os que disserem ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. E esse eis-me aqui é tremendo até o primeiro passo no degrau. Todos os domingos. A Elisa sabe. Na sexta-feira eu já começo a ficar insuportável. Porque começa o encargo da palavra. O peso da responsabilidade de pregar para o povo. Um cara que é avesso, que já tem uma angústia, mas ao mesmo tempo tem convicção do seu chamado. Então, Senhor, se puder manda outro, mas se não tiver vou eu mesmo. Então vamos embora. Mas já começa aquela angústia. No sábado é o dia todo estudando, buscando, lendo, meditando e refletindo na mensagem. Sábado à noite eu tomei 2 banhos de 1 hora cada um. Porque o chuveiro é um lugar bom para a gente refletir, né? Antes de ir estudar, eu entrei no banho, eu vou tomar um banho. Aí fiquei sentado no chão assim, refletindo, 1 hora. O aquecedor lá de casa tem um timer, 1 hora ele desliga. De repente aquela água gelada, opa, deu 1 hora. Fui estudar. Quando eu terminei de escrever a mensagem, eu pensei, cara, eu preciso refletir nessa mensagem, onde é que eu vou? Vou no chuveiro de novo, né? Sentei no chuveiro de novo, fiquei refletindo. E essa angústia é o encargo da mensagem. É a responsabilidade por algo muito sério, mas é também ataque que a gente é tudo junto. E isso acontece até o primeiro passo aqui, ó, no primeiro degrau. O culto está rolando e eu estou aqui, ó. Ah, Senhor, me ajuda a não estragar nada. Mas na hora que eu subo, meu irmão, o leão acende. E aí, é autoridade, é unção. Porque Deus nos capacita. E você precisa crer que isso está sobre você também. Agora você precisa dessas 2 coisas. Número 1, se aprofundar. Número 2, não complicar. Quando te for dada a oportunidade, fala e não complica. As portas vão começar a aparecer, o Senhor vai começar a bater na tua porta, mais do que você gostaria. Vai chegar uma hora e dizer: oh Deus, não tem outro não? Mas muita é a demanda do reino de Deus e poucos são os trabalhadores. Mas se você quer se dispor a ser um, a hora é chegada. Pregue o evangelho, porque as pessoas vão invocar e elas serão salvas em nome de Jesus.